Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Galera, quinta-feira tem Flamengo e Cruzeiro. E a mídia mineira já está desesperada, porque sabe que o Malvadão vai com tudo pra cima aí do Cruzeiro. Quer essa liderança absoluta e já tirar o Cruzeiro de circulação. Isso mesmo. A partir de agora vamos fazer um corte com reação aqui para vocês da TV Band Minas, isso mesmo, já deixando os créditos aí para eles. E vamos ver o tamanho do desespero dessa mídia aí mineira em relação a esse jogo do Flamengo com o Cruzeiro. Mas já fica aqui comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa aí seu like e fica comigo até o final, porque o vídeo tá top demais. Vamos pro vídeo. O jogo de quinta, embora hoje ainda seja na terça, ou estejamos na terça-feira, você acha que o Sinisterra volta, o Léo Jardim, como é que você acha que ele monta o Arroio na do Wanderson, mantém uma base? Você acha que ele muda para esse jogo de quinta contra o Flamengo? Thiago, tem informação, Thiago, do Sinisterra? O Sinisterra volta. O Sinisterra volta para esse jogo, ele já treinou, ele vai ficar à disposição para a partida contra o Flamengo. Isso do banco, né, Thiago? Ele fica à disposição. Fica à disposição. Mas ele volta. E aí, para do Wanderson? Então, não importo, né, com as opiniões, eu não mudaria o time, tá? Eu começaria o time da mesma forma que o time iniciou contra o Vasco, ou melhor, eu mudaria, eu só promoveria a volta do Vidalba no lugar do Jonathan Jesus. Eu não sacaria o Wanderson do time, por uma questão de o Arroio ainda não tem capacidade de jogar 70 minutos, talvez 50, 60 minutos. Mas você pode iniciar com ele, de repente o Arroio. Eu acho que tem uma questão estrutural que vai ser muito importante. Eu sei a partida individual que o Wanderson fez. Vários jogadores fizeram uma partida individualmente ruim, mas talvez não. Na minha opinião, o Wanderson individualmente foi o pior jogador da partida. Ainda assim, eu não trocaria por uma questão de estrutura, de uma questão física, que ele ainda está bem à frente do Arroio, e para uma possibilidade de você ter condições de mudar o jogo. O Arroio, ele fez apenas o terceiro jogo dele no Cruzeiro, ele não tem o entendimento necessário ainda de alguns movimentos do Cruzeiro, taticamente, com e sem a bola. E o Cruzeiro vai precisar, para mim, uma das chaves para o Cruzeiro competir e ter possibilidade de vencer o Flamengo do Maracanã é a questão do duelo físico. O Flamengo é um time que se sente extremamente incomodado quando o adversário vai para o duelo físico, não no duelo físico de pancada, duelo físico de reduzir espaços dos jogadores talentosos que se incomodam com isso, e quando o adversário imprime velocidade, agressividade quando tem a bola. O Estudiantes, que é um time muito, muito inferior tecnicamente ao Cruzeiro, fez isso. Eu sei, alguém vai falar, o contexto é completamente diferente, era um jogo de volta de Copa Libertadores, tá bom, mas é só pegarmos o primeiro tempo em Itaquera, o que o Corinthians fez o Flamengo parecer Amassou o Flamengo. Não converteu, incompetência do Corinthians, falta de capacidade de transformar as possibilidades em gols, mas eu acho que não é mistério, né? Uma das chaves para o Cruzeiro competir e conseguir ter a possibilidade de vencer o Flamengo é voltar a ser aquele Cruzeiro dos 10, 20 minutos, muito incessantes, não aguardar ou não especular com a questão de que ritmo o Flamengo vai colocar. E eu digo isso até independente da escalação, porque quando eu volto no jogo contra o Mirassol, lá no interior de São Paulo, onde o Cruzeiro tinha 4 jogadores titulares que não estavam presentes, o Cruzeiro fez isso. O Cruzeiro naquele dia tinha o Jonathan Jesus na lateral direita, Fabrício Bruno, Vidalba e Cauã Prates. O meio-campo foi formado com Lucas Silva, o Wallace, Eduardo e Wanderson. O Christian não estava. E foi um Cruzeiro contra o Mirassol, se os amigos conseguirem rebobinar. O Cruzeiro foi muito intenso nos primeiros 15, 20 minutos. Faz o gol, inclusive.
o Cruzeiro sai à frente. Então eu acho que uma das chaves é o Cruzeiro tentar imprimir aquele ritmo muito forte, tirando espaços do Flamengo. Eu não sacaria o Wanderson do time, HG. Ô, Valu, seria errado da minha parte apontar que hoje, no elenco do Cruzeiro, o Arroio pede passagem, tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo? Eu falo isso porque contra o Bahia, ele entrou no lugar do Christian, pelo lado direito. E contra o Vasco, ele entra pelo lado esquerdo. Mas vira a opção dos dois lados. Ele vira a opção pelos dois Eu lados. não gosto dele pelo lado esquerdo, tá? Contra o Vasco. Assim, na função dele, né? A gente conhece o Arroio, ele é destro, joga tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, joga centralizado também como meia. É isso tudo que a gente já conseguiu analisar da qualidade dele. Ele é um jogador... Eu tô levantando essa bola pra gente debater. Não, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você fala isso tecnicamente ou fisicamente? Tecnicamente. Porque o Valu falou... Tecnicamente. Eu acho que tecnicamente ele vai ganhar a vaga. Naturalmente, você acha que ele vai ganhar essa vaga? Sim. Pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Na do Christian ou Pela na do Wanderson? direita, mas aí pela direita. eu acho que o Christian pode ser deslocado pra jogar na esquerda. Eu acho que o Jardim faria isso. Porque, pelo menos, é o que eu tentaria fazer. Ó, desloco o Christian pra esquerda e deixo o... E te o Arroio pela assustaria, direita. e agora outra coisa, te assustaria se já num jogo recente ele se tornasse titular? Hoje sim, pela questão física. O Jardim sai do jogo passado contra o Vasco falando sobre isso. Não, esses caras não estão jogando até agora porque fisicamente eles chegaram no meio de Fisicamente uma para te pré-temporada. entregar os 90 minutos. Pô, Eltim, mas é que um jogo, Não, quando você então, começa, ele é entendi. mais complicado Sim, no jogo quando o você início entra. de um jogo é muito maior. É muito maior. Eu tô levantando questões pra gente Não, debater. claro, pô, tô debatendo. Que é exatamente Bora, é isso. aí. Hoje eu vejo o Arroio muito próximo de assumir a titularidade. Eu acho que não está tão longe quanto a gente imagina. E eu respeito Tomara. a orientação e a palavra do Leonardo Jardim. Mas eu acho que o trabalho físico dentro do Cruzeiro ele é tão bom que de uma semana para outra o jogador ganha muita bateria. Se o time continuar com encaixe ganhando jogos, acho que o Arroio vai continuar entrando durante os jogos. Eu acho. Porque se o time continua rendendo dentro daquilo que o Jardim espera. Não, veja bem. É embaçado. Você chama o cara e de o Cruzeiro, pelado, de e o tão Cruzeiro liso que ele é. é pilado. E o Cruzeiro, ele inclusive, é pilado. olha há quanto tempo o Cruzeiro falava, né? Nesse jogador jogar pelos lados e tal, jogador mais lépido e tal. E aí o jogador tá aí. Só que, cara, se o encaixe continua, se o Cruzeiro continua ganhando, eu não sei se ele vai mexer. Embora eu reconheça que o Arroio seja de fato depilado. Eu não duvido que ele mexa. Sabe por quê, HG? Por mais já que de bate-pronto, tipo senta aí, vai, vamos de Arroio Vamos a partir de esperar o agora. Arroio Não estar acredito. bem fisicamente. Quando o Arroio estiver bem fisicamente, eu não duvido, porque o Cruzeiro vai ter um ganho em qualidade técnica, em velocidade, que o Arroio é capaz de dar. Um ganho na hora de dar um drible, na hora de buscar uma jogada individual. Cara, o Arroio te dá uma coisa que os outros pontas que o Cruzeiro tem à disposição não te dão com a mesma frequência. Ou com a mesma qualidade. E na esteira disso, que tá falando o Thiago, a gente tem um Wanderson que caiu muito o rendimento. E eu não tenho informação, tá? Não posso fazer uma afirmação desse calibre. Mas foi até o Fabrício que chamou a atenção. De repente, o fato do Wanderson estar vendo como estão treinando no dia a dia Sinisterra e Arroio, pode estar tirando um pouco da tranquilidade dele, Wanderson, da confiança de realizar. Porque é como a maré que vai subir em algum momento, sabe? Ele tá vendo a maré de daqui a pouco, caso ele entre como titular contra o Flamengo, ele tá precisando de dar respostas. Ele tem que se provar bem mais todos os dias, né, E não tem conseguido. E foi, gente, isso quem levantou foi o Fabrício. O Fabrício é um cara que jogou, tá? Ele falou, Valor, pode ser, ele não afirmou, tá? Pode ser, o Wanderson tá ali no dia a dia. Ele tá vendo o que esses caras estão fazendo no treino. O Sinisterra de um lado, o Arroio, ele não conseguindo desempenhar. A partida dele contra o Vasco foi uma partida muito ruim, não só dele, tá? A derrota não está, a derrota não tem nome, Wanderson, não tem. A derrota de maneira nenhuma. Só para deixar claro, mas é um cara que assim, a cada vez, se ele for novamente escalado contra o Flamengo, titular,
e mais uma vez não corresponder, ele vai continuar. Ele tem ele tem de maneira seguida, consecutivamente, perdido terreno. Ele tem perdido terreno à medida que outros vão ganhando, porque se o Wanderson tivesse... E o Arroio vai ganhando casinha na valor. Exato, porque se o Wanderson tivesse rendendo... É até difícil a gente puxar alguns jogos. Acho que o último jogo que ele foi muito bem, com dificuldade, eu tô puxando na memória, Inter e São Paulo. Que foram jogos enrolados e que Difíceis. ele, principalmente contra o Inter. De lá pra cá, o Wanderson teve dificuldades, assim, em gestos técnicos de coisas que ele fazia. É importante isso também. Eu nunca olhei pro Wanderson esperando que ele me desse o que o Sinisterra e o Arroio são capazes de fazer. Mas ele não entrega mais. Ele tem deixado a desejar, inclusive, naquilo que a gente elogiou do primeiro jogo contra o Atlético, outro grande jogo do Wanderson. Partidaço. Que o Dudu vai chutar uma hora, ele chega chutando a bola, aparecendo no ataque, então ele tem caído muito o nível à medida que os outros também vão ganhando possibilidades e capacidades físicas. Olha aqui, falando em capacidade, eu tenho capacidade da camisa para você, torcedor do Cruzeiro e torcedor do Atlético. Em outubro ou nada, porque eu estava pensando exatamente na mesma linha, né? Que o mês que inicia amanhã cheio de narrativas, cheio de... Por exemplo, primeira convocação de verdade de Ancelotti. Eu acho que vem amanhã, né? E também, né, semifinais das taças continentais. Quinta-feira, Flamengo-Cruzeiro, dia 19, Flamengo-Palmeiras. Realmente, eu acho que a onça está com muita sede. Isso é uma coisa divertida. Você aprende outras expressões, aprende outras maneiras de enxergar o mundo. Então, muitos narrativos, mas poucos clubes, né? Olhando para... Eu fiz a tabela de mão, né? Porque eu sou velho. Tu vai chegar lá. Então, eu fiz tudo. Uma coisa chamou muita atenção na tabela de Campeonato Brasileiro. O time que está em quinto lugar, Botafogo, a torcida está satisfeita. Nem um pouco satisfeito. O time em sexto lugar, Bahia, talvez nem tanto. São Paulo, sétimo. Nem um pouco. Fluminense, 8. Nem um pouco. É impressionante. Eu não sei, meus amigos, eu não sei como, no longo prazo, eu não sei como o futebol brasileiro vai conseguir lidar com o processo de concentração que está acontecendo com uma certa naturalidade. Eu não sei como o futebol brasileiro vai conseguir lidar com isso. Bom dia. No longo prazo estaremos todos mortos, né? Sim. Foi o Keynes que disse isso. Foi, né? E quando... Né? Só um vai levantar o troféu no final desse campeonato, do Campeonato Brasileiro. Vai ter um levantando lá na Libertadores, outro na Sul-Americana e outro na Copa do Brasil. Pode ser, eventualmente, ali a gente ter uma mesma equipe levantando 2 troféus? Pode acontecer. Mas no Campeonato Brasileiro a gente já está vendo realmente algo mais encaminhado há algum tempo, né? Acho que o time levantou uma situação muito, muito interessante. Vai ser? Por acaso. Como vai ser? Porque acho que foi até que no off a gente falando aqui rapidamente alguns pitaquinhos e tentando lidar com essa situação. Mas passado esse destaque, a gente... Flamengo, sendo um dos grandes times que venceu tudo ali na década de 90, início dos anos 2000. É isso aí, nação rubro-negra. Então, vocês viram aí, né? Eles já estão desesperados, achando aí que vai conseguir o Cruzeiro dominar o Flamengo em campo, né? Já estão se adiantando em vitória em cima do Flamengo. Claro que isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. A gente nem sabe por que foi que aconteceu no último jogo do Flamengo e do Cruzeiro, né? Provavelmente foi que o Flamengo tinha vindo de jogos bem cansados e aí o Cruzeiro resolveu aparecer, mas dessa vez vai ser diferente. Quem vai aparecer do começo ao fim vai ser o Flamengo, que logo de início vai mostrar quem manda, quem é que está no topo aí do Brasileirão. Mas se vocês acham diferente, comentem embaixo, dá a opinião de vocês, o que vocês acham. Qual vai ser esse placar aí desse jogo entre Flamengo e Cruzeiro? E o que vocês acharam desse desespero aí da mídia aí, né? A mídia mineira aí em relação a esse jogo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros. E lembrando aí, galera, de deixar aí
os créditos para a TV Band. Até o próximo vídeo.